Enfim, pontualmente às 14 horas e 30 minutos, né? Em algum lugar do mundo deve ser 14 horas, mas aqui agora é 14h30, então vamos dar início ao Elastic Day. Normalmente a gente fazia esse seminário no segundo semestre, junto com o Top Rubber. Mas com a demanda que tivemos para trazer temas pertinentes ao nosso mercado, a gente está instituindo também um Last Day durante o primeiro semestre. E, para nossa grata surpresa, nós conseguimos reunir 4 especialistas da primeira linha. E sem falsa modéstia, eu os classifico como um dos principais mentes pensantes aqui no Brasil. Eu sei que às vezes é difícil achar mentes pensantes, né? Mentes brilhantes tem bastante, né? Carecas tem bastante, mas mentes que realmente fazem a diferença. Então eu acho que com esses especialistas a gente consegue dar um start e consegue divulgar para o mercado. Porque a Elastic, como a gente viu nas outras edições, ela não se restringe a esse momento. Ela se espalha depois com nossas mídias sociais, com o nosso boca a boca, com o nosso YouTube, com o LinkedIn. Então, eu acho que é uma maneira de se divulgar que faz parte da modernidade que nós estamos inseridos. E nós, da Borracha Atual, queremos estar sempre de frente e acompanhando a crista da onda do que for mais moderno. E nós, no Brasil, precisamos de modernidade, e de boa vontade, e de esperança. Então, vamos dar início a esse seminário. E, para começar os trabalhos, nós vamos chamar o senhor Gustavo Noronha, engenheiro Gustavo Noronha, que é o diretor de eletromobilidade da AEA, Associação de Engenharia Automotiva, que vai nos oferir a palestra Tecnologias de Eletrificação e Circularidade. Então, eu acho que já começamos com o pé direito e vamos aproveitar bastante esse dia, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez. Noronha, por favor. Eu queria agradecer, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, também pelos elogios. Acho que eu tenho um certo tempo na indústria automotiva, mais de 25 anos trabalhando na área. Trabalhei muito tempo numa montadora, né, na Toyota, e sempre trabalhando com esses temas de automobilidade e acabei, na época, iniciando os trabalhos também na AEA, que é onde eu sou diretor de eletromobilidade. Então, queria trazer um pouquinho para vocês aqui o que a gente tem discutido lá na AEA. Primeiro, falar o que é a AEA. Então, eu dividi aqui a palestra desse... Primeiro, falar um pouquinho da AEA, depois falar um pouquinho da eletrificação em si, né? Alguns outros que eu acho interessante, o que a gente tem visto lá dentro da AEA, circularidade e economia circular, que está sendo tão importante. Bom, falar um pouquinho da AEA para vocês. A AEA é uma associação de engenharia automotiva do Brasil, brasileira. Ela nasceu lá em 84. Na época, a gente, naquele momento, vivia um combustível novo, né? Era a ideia do etanol e uma aplicação mais aprofundada dessa tecnologia. E no Brasil existiam mentes pensantes, né? E que resolveram, então, se unir para criar um fórum para que pudesse trabalhar especificamente sobre essas dificuldades e promover a engenharia nacional, porque um combustível que só tinha aqui, hoje em dia ainda temos esse ponto, né? Mas o know-how estava aqui, então teria que ser criado uma associação para discutir os temas aqui dentro do país. Aqui tem alguns, visão, missão e valores, mas acho que o mais interessante é falar um pouco de como a gente vê a visão da AEA de ser um fórum imparcial e que consegue ter várias entidades da sociedade, dos stakeholders, trabalhando por uma opinião e uma direção imparcial, considerando todos os fatores. E isso é um ponto muito importante da AEA, que é ser um fórum técnico e imparcial.
E como é que consegue fazer isso? Quando você, né, mostrar um pouco das empresas associadas e parceiras que a gente tem. Então, vocês podem ver que tem iniciativa privada, a gente tem as montadoras, os sistemistas, a gente tem as associações, temos universidade, governo. Então, essa pluralidade de membros faz com que as opiniões e as notas técnicas, os trabalhos técnicos da EA sejam importantes para a sociedade. Eu acho que o ponto de a gente ter todas essas associadas e ter o governo também garante com que a opinião seja usada. Então, muito das coisas que a gente vê hoje nas políticas automotivas ou usada como referência para o governo tem um pouco do trabalho da EA. Então, a gente consegue dar esse lado técnico e imparcial a ponto de ser usado pela política, né? Falo bastante aqui da EA porque eu acho que é um fórum que as empresas nacionais que trabalham no setor deveriam procurar, a gente poderiam se associar e trabalhar, porque são fóruns onde a opinião técnica de cada um, né, das empresas, cada um de vocês vai ser levado em consideração, sem pensar muito em uma associação mais, como é uma associação mais só de empresas, ou só com iniciativa privada, ou só com sistemistas, é uma coisa mais realmente imparcial. Aqui as nossas comissões, né, como a gente trabalha, o nosso presidente hoje é o Marcos Vinícius, da Renault. Nós temos o Everton da Malho como nosso vice-presidente, a gente tem todas as diretorias. São várias diretorias, vários temas a serem tratados. A parte de materiais fica dentro da diretoria de manufatura. Existem umas discussões, com o tempo, elas estão cada vez mais sendo importantes, né? Então, realmente, existe um fórum de discussão. Aqui um pouco do conselho, então a gente também tem um conselho que também tem, né, a iniciativa privada, tem o governo, acaba dando direcionamento para onde a diretoria tem que trabalhar, os temas e esses pontos. E aí falar um pouquinho da nossa CT lá. Então, eu sou diretor lá de eletromobilidade, onde a gente tem uma CT que trabalha com os temas de eletrificação, tanto para leves quanto para pesados. A gente tem os nossos coordenadores e a gente trabalha com essas 4 linhas aí principais, né? Falamos de powertrain, falamos de estrutura de recarga, que é um tema muito interessante porque estrutura de recarga para o veículo eletrificado é lá a bomba de combustível do veículo a combustão. Então, é um tema novo, muitos entrantes, né? Carregador, a gente vê carregador de vários fabricantes chineses e tal. Então, é um ecossistema bem interessante que a gente precisa trabalhar. Baterias e uma parte de entender toda essa parte eu chamo de ecossistema, mas o cliente, a sociedade entendendo a nova tecnologia. Então, esses itens a gente também discute lá dentro, que tem alguns itens temáticos, né? Então, a gente tem cartilhas de eletromobilidade, que eu vou falar um pouco. A gente tem consulta pública de bombeiros, um item também que é muito interessante, eu vou comentar depois. E os relatórios técnicos. Então, é mais ou menos desse jeito que a gente trabalha lá dentro da nossa CT. E aí, indo um pouquinho da eletrificação, falando especificamente, né? Por que a gente fala de eletrificação hoje em dia? Por que fala de eletromobilidade? Né? Então, eu gosto de usar esse slide para dizer, olha, a gente tem uma motivação. Se a gente olhar o gráfico ali de aquecimento global, a gente está falando hoje de reduzir a emissão de CO2 para manter o que nós temos hoje. Né? Então, hoje não se fala em emissões negativas ainda, a gente fala em emissão zero, né? Então, a gente só vai manter o que já está. Então, se a gente está achando ruim do jeito que está, a gente está fazendo um esforço para manter assim, tá? Porque é um desafio muito grande. E por que eletromobilidade, né? Porque é um dos caminhos. Estava até conversando com o Bruno antes. É um dos caminhos, né? Descarbonização. Você ter o veículo elétrico, o veículo plug-in.
Óbvio que tem outros. Se a gente fosse falar aqui sobre biocombustível, por exemplo, também poderia ficar também uma hora aqui falando sobre etanol, biodiesel e hidrogênio e todas as outras formas de biocombustível, mas é um dos caminhos. Então a IA acredita que é um caminho que deve ser estudado. Como a gente é o fórum técnico, precisamos estudar esses itens da melhor maneira possível. E por quê, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente entender que o Brasil tem essa possibilidade de ter uma matriz renovável, né? A gente tem dados aí de participação de renováveis na nossa matriz, muito diferente do mundo, porque está aqui, a gente tem utilização aí de hidráulica, a gente tem etanol, a gente tem biomassa, a gente tem outros renováveis que são muito importantes para a nossa matriz e que fazem com que o Brasil tenha esse protagonismo, né, pelo menos potencial. Aqui, energia elétrica, aqui está um motivo por que o veículo elétrico também tem a sua importância aqui no Brasil. Nossa matriz é extremamente renovável. Eu também gosto de dizer uma outra coisa. Se a gente pegar qualquer produto feito no Brasil que utiliza energia elétrica, ele vai ter menos emissão de CO2 do que um produto feito em um local que tenha uma matriz mas não tão renovável. Que seja uma caneta, é muito interessante esse conceito que eu acho que nem a gente tem ideia. Se a gente usa uma caneta aqui, ela tem menos CO2 que uma caneta feita na Europa. O Brasil, de alguma forma, precisa capitanear usar mais esse asset que a gente tem, né? É uma arma, né, que a gente poderia ter com mais uso, mas a gente infelizmente não faz, ou a gente caminha para fazer com algumas políticas que eu vou mostrar logo depois. Mas a ideia é essa, né? Quando um europeu, um japonês, um chinês olha isso daí, fica extremamente assustado, né? Quando a gente começa a pensar aqui em emissão de gramas de CO2 por energia, onde a gente tem lá na China, por exemplo, emissão de energia elétrica à base de carvão, e a gente tem a nossa aqui, a base biomassa e eólica, solar e por aí vai. E por que eu estou falando isso, né? Aí eu chego num conceito que fala um pouco da parte de eletrificação, que é um conceito chamado poço à roda, onde a EA produziu essa cartilha e foi usada como base para o programa Mover, que foi publicado pelo governo. E que trata o conceito poço à roda? Ele trata da emissão de CO2 quando você calcula a produção energética e o uso do veículo. Então, o que a gente aprendeu lá atrás a falar que o carro era zero emission, né? Zero emission de CO2, esse carro não emite nada, não tem escapamento. É o conceito do uso do veículo, é o tanque à roda. Só que não é uma comparação muito justa quando a gente pensa na emissão, no caso de CO2, quando você produz energia. Então o Brasil foi pioneiro. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma política automotiva que usa poço à roda como régua para comparar os veículos. Tá? A gente sabe que tem discussão nos Estados Unidos para ter isso, no Japão tem, mas ninguém conseguiu avançar como a gente avançou. Esse material foi muito interessante, ele foi produzido pela EPE dentro da EA, e lá começou a se levantar, olha, nós conseguimos ver quanto que emite da energia elétrica no Brasil para produzir 1 kWh, sim. Conseguimos ver da gasolina, sim, a Petrobras tem todos os dados. Conseguimos do etanol? Sim, tem um programa brasileiro chamado RenovaBio, que conseguiu medir todos os produtores de etanol e colocar uma emissão de CO2 lá. Então, realmente, o Brasil conseguiu reunir todas as ferramentas e ter uma política como essa. E aí, com esse conceito, a gente consegue fazer comparações de tecnologia. Quando você começa a comparar, por exemplo, o veículo a combustão, que é o do lado esquerdo, a gente tem níveis de emissões de CO2 muito interessantes quando você utiliza, por exemplo, o biocombustível, né? Então, o último ali é o Flex, o nosso carro Flex, que a gente tem há tanto tempo, que existe no Brasil utilizando etanol, ele emite uma quantidade baixa de CO2.
quando você analisa do posto à roda. Os veículos híbridos flex, que é para onde a indústria automotiva está mais caminhando agora, eles também têm uma aplicação interessante por usar o motor elétrico como um auxiliar em alguns momentos, né? E aí, quando você pensa no veículo elétrico, olha que interessante, a gente vê números que colocam os veículos elétricos aqui no Brasil muito próximos do mesmo de zero emissões, né? Então você vê ali um veículo ali com 13 gramas de CO2 de emissão no Brasil. E veja que interessante, né? Um americano usando um carro elétrico, ele emite CO2 um nível muito próximo a nós aqui utilizando o nosso carro flex com etanol. Vocês olharem os números, são muito próximos. Então, que país do mundo tem uma frota de veículos elétricos equivalentes com o Brasil, né? Se a gente pensar todos os carros que andam aqui no Brasil, 40% podem utilizar etanol, a gente teria uma quantidade gigantesca de carros que rodariam como se fossem os veículos elétricos lá nos Estados Unidos. Então, realmente a gente tem muitas cartas no baralho aí para esse jogo da descarbonização. Bom, continuando aqui falando de eletromobilidade, aqui é uma outra cartilha que a EA produziu, falando o que é um pouco dos veículos eletrificados, porque eu acho que a gente que está no dia a dia já sabe de cor, né, o que é um veículo elétrico, veículo híbrido e tal. Mas a sociedade não sabe direito ainda. Então, muitos ainda, quando vê um veículo híbrido puro, né, um híbrido pleno, aonde carrega? Aonde que... Não, esse não tem carregador. Então, mas a pessoa, mas isso não é elétrico? Então, a sociedade ainda tem essa dificuldade. Então, a ideia que a gente teve aqui foi produzir um material que fosse mais fácil de ser entendido pela sociedade. E nesse material, por exemplo, a gente tem lá os tipos de carros. E a ideia foi a gente tentar, de alguma maneira, explicar, né? Tem uma outra figura que eu uso aqui, que a gente se baseou nela, mas se você olhar ali, a arquitetura dos veículos eletrificados está ali, né? Então você tem o veículo híbrido, ele tem lá um motor a combustão, tem o motor elétrico, tem uma bateria, né? E ele não tem carregador. Ele se autocarrega. Ele carrega nas frenagens, que é o sistema CARES que está ali, ou ele carrega pelo próprio motor a combustão que carrega nele. Isso é um veículo híbrido. Um veículo plug-in é um veículo onde tem um plug de recarga. Por que ele foi? Por que tem uma recarga? Porque a bateria é maior. Se você vê na figurinha, é um pouquinho maior. Então o próprio carro não consegue carregar essa bateria. Então a gente tem uma recarga externa. Quando a gente vai para o veículo elétrico, a gente tira o motor a combustão e a bateria é muito maior. E o veículo célula combustível de hidrogênio, que é um veículo relativamente novo, né? Para a sociedade, eu sei que aqui no Brasil deve ter acho que 2 ou 3 que estão até para fazer teste. É onde você eliminou a parte, você adiciona uma célula combustível para ser o gerador de energia elétrica e você diminui a bateria. Então a bateria é um pouco menor da bateria do veículo elétrico, muito similar ao veículo híbrido. Então por isso que se fala muito, poxa, o veículo a célula combustível ele pode ser um grande competidor do veículo elétrico. Sim, porque ele carrega rápido, porque a bateria, ele não carrega a bateria, ele carrega o cilindro de gás e ele tem uma autonomia grande. Então ele é um competidor que emite água e não tem uma bateria tão grande quanto o elétrico. Então, essas coisas que a gente colocou na cartilha para meio que tentar balizar. Óbvio que tem os gray zones, né? Que tem 2 exemplos muito interessantes que a gente se debate. Um é o famoso extensor de autonomia, que é uma solução que você tem um motor a combustão no carro, mas ele não traciona as rodas. Ele está lá só para carregar a bateria. Então ele acaba sendo um extensor de autonomia. O carro é elétrico, mas ele tem um gerador ali a gente tem alguns carros que foram lançados. Acho que o mais famoso foi o i3 da BMW, que foi teve mais sucesso comercial. E a gente tem uma outra categoria agora que chama-se Mild Hybrid, que são os híbridos leves. São veículos que são muito similares aos híbridos, só que eles têm um motor elétrico e uma bateria não tão grandes. Então o carro
ele não tem uma capacidade de, geralmente, de entrar em movimento somente com o motor elétrico. Ele precisa do motor a combustão sempre estar funcionando. Então, o retorno que ele dá não é tão grande quanto o veículo híbrido. Ele tem menos ganho em eficiência, consumo de combustível, emissão de poluentes. O efeito é menor do que um híbrido normal, mas ele também tem a sua função. E é nesse horizonte que a gente tem que trabalhar com toda a sociedade, todo mundo vendo vários tipos de veículos, né? Aqui a gente também coloca os carregadores, outra coisa que a gente vai ter que se acostumar, né? Existem carregadores e cada um tem uma potência, né? Eu vou ter lá o que vem com o carro, que é um carregador de emergência, eu vou ter um carregador em casa, eu vou ter aquele que eu vou no Pão de Açúcar e abasteço, e eu vou ter um posto. E cada um vai ser possível de carregar seu carro num determinado tempo, e isso a gente tem que entender que tem esse ponto. Também tem que entender que tem vários conectores, então você tem que ir lá no posto, você tem que achar o seu conector. Existe muita discussão hoje, será que o Brasil deveria adotar um conector único? Né? E esse conector ser o conector padrão do Brasil? Ah, mas e se não tiver um outro carro lá que alguém quer trazer, um carro interessante, e ele não tem esse conector? Ah, fala lá pro cara, fala pra Toyota colocar o conector do Brasil. Não, mas às vezes não compensa, o volume é pequeno, é uma indústria, não é será que não vai barrar algum negócio? Então, essa discussão que a gente tem hoje no mundo ali da eletrificação. Aqui alguns dados do mercado, só para mostrar o tanto que, como vem aumentando. Óbvio, né, que muitos desses BEVs aí são aqueles navios que a gente vem chegando com um monte de carro, né, que a gente já viu. Realmente mudou o mercado, né? A participação dos veículos chineses mudaram o mercado drasticamente. Aí, caminhando aqui para o final, só uma pequena análise que a gente fez lá na EA, falando, né, dos componentes que vão parar de ser usados nos veículos eletrificados, os BEVs, por exemplo. Toda aquela parte de mecânica ali, então, motor, não vai ter mangueira, não vai ter mangueira, né, suporte de motor, o motor elétrico vibra menos, então não vai ter a parte de filtros. Então, realmente é um impacto de redução de componentes, né? Então, tem vários números, eu até estou com medo de usar alguns, mas assim, o impacto é grande na quantidade de componentes que vão deixar de ser usados. Tanto componentes unitários como subconjuntos que vão estar lá na linha de montagem. Então, e também tem esse impacto que a gente também, se eu tenho menos componente para montar na linha, a minha linha provavelmente vai ser menor. Então, também vai ter um impacto para quem monta, para quem faz. Então, realmente são temas que a gente tem que se debruçar. Mas a gente também tem desafios novos, né? Então tem gerenciamento térmico muito mais rigoroso hoje, componentes eletrônicos do lado de componentes que tem realmente tem que ter esse gerenciamento térmico. Os conjuntos que trabalham com compatibilidade eletromagnética, tem que se trabalhar com esse desafio novo. Mais módulos, mais partes integradas, fluidade, né? Baterias. A EA também está participando de um tema muito complicado hoje, que está sendo a norma de carregadores, né? Como é que vai ser a parte de instalação e onde vão estar os carregadores. Acho que, não sei se todo mundo sabe, os bombeiros fizeram uma consulta pública no final do ano passado, onde praticamente proibia que você tivesse carregadores no subsolo ou então próximos de um veículo ao outro, o que tornava o tema de veículos eletrificados quase que impossível de ter no Brasil. Então a gente teve muita discussão com os bombeiros, né, não só nós, o Fábio, assim, de peças, para trabalhar com a ideia de explicar. E aí entra os novos materiais. Está sendo mudado. Houveram mudanças de materiais para garantir segurança, garantir. Então, esse trabalho é muito importante. E agora
a gente tem de notícias é que os bombeiros receberam todas as contribuições e tem já uma consulta, um regulamento que é mais realístico de ser adaptado para o Brasil. Nessa mesma linha, a gente tem vedação de ruído, né? Ruído de motor, e agora não tem mais, aparece um outro ruído que antes não tinha, que estava na mesma frequência do motor, então isso aí é um desafio e acaba usando materiais para tentar suprimir isso. Também tem isolamento elétrico, né? Esses carros trabalham com 800, 600 volts, alta tensão, circuitos perigosos ali do ponto de vista de manipulação, então tem mesmo cuidado. São desafios que estão mudando os materiais que estão nos veículos. Economia circular, aquilo, eu diria, a gente não é incipiente, mas ainda já está começando, né, o tema. Mas óbvio que a gente vê lá fora muita coisa na parte de borrachas, né, na parte de plásticos, materiais recicláveis. Aqui a gente tem o Mover, que é a próxima política automotiva que tem já muita coisa sendo falada. Coisas interessantes, por exemplo, design para você fazer desmontagem. Até coloquei ali um exemplo se é um carro, a Polestar diz que vai lançar um carro zero emissões do berço ao túmulo. O carro que eles estão fazendo e que ele não vai ter, toda a emissão vai ser compensada, ele vai sair com zero emissões, e envolve também você ter um sistema de desmontagem do veículo diferente para fazer logística reversa dos componentes. A gente também tem a parte de baterias, né? Aqui no Brasil a gente está começando, mas não tem um volume de baterias, mas a gente já vê acontecendo na Europa, Estados Unidos. A gente tem empresa no Brasil que já trabalha com reciclagem. Eu posso de cabeça que não 4 empresas que já têm, que conseguem trabalhar com reciclagem aqui no Brasil. E remanufatura, a gente estava falando de recondicionamento, era um outro tema muito interessante também, que ainda nós estamos engatinhando. Talvez o Bruno vai trazer mais informação para a gente. Tem que estar alinhado, né? Estratégia global, as ODS, tem a política automotiva. Acho que o Mover tem muita coisa interessante, foi publicado. Falta muita coisa técnica para ser publicada, as portarias e tal. Mas a gente sabe que as discussões estão nesse caminho, né? Então vai ter osso à roda, vai ter berço ao túmulo lá. A EA está participando das discussões para saber quanto que emite produzir um carro elétrico, quanto emite produzir um carro a combustão. A gente está olhando a reciclagem, né? Como é que funciona a reciclagem aqui no Brasil, quais são os desafios. E são diversos, são de vários tipos, até o ponto de falar, olha, precisamos reciclar um carro que está ali na calçada. Aquele carro fica abandonado. Aquele carro, ele está abandonado lá, mas ele tem um dono, né? E se alguém quiser reciclar ele não pode simplesmente reciclar. Porque é um carro que tem um documento, ele deve ter uma multa. Você tem que dar um abaixo naquele carro. Então, você imagina a história de você falar, não, esse carro está aqui, ele precisa ser reciclado. Ele está apodrecendo aqui na rua. Não, mas para você tirar ele, você precisa fazer certos trâmites. Então são esses tipos de coisa que a gente precisa trabalhar, mas a direção está ali. Metas de conteúdo reciclável, né? A Europa já trabalha com isso. Um carro lá na Europa tem que ter 85% do material dele reciclável, senão ele não pode ser vendido. A gente vai ter uma meta aqui no Brasil também. Então, esses cuidados, né? E são muito importantes. E eu acho que tem oportunidades para a nossa cadeia. Então, a gente pode produzir algum componente específico, podemos cuidar da reciclagem, parte de baterias, como eu comentei, e essa parte de trabalhar com formação técnica das pessoas que vão trabalhar com essa economia circular. E aí, concluindo, tentando falar um pouco de economia circular, eu acho que tem que ter essa integração, né, da sociedade. Acho que quando a gente for fazer um projeto, que é a ideia hoje, quando eu for fazer o meu desenho lá, vou fazer lá um corrugado de um chicote elétrico. Eu tenho que colocar lá, o material que eu uso aqui, ele é 70% reciclável desse material. Então isso que vai desde o projeto, né? Então isso vai projeto, produção e por aí vai.
Então, isso envolve todos elas da cadeia, então você tem que envolver os fornecedores, a montadora. A gente tem condição de desenvolver solução local, nossa indústria aqui é forte. E a ideia é que todos os elos da cadeia têm que participar. Então, tem o regulamento lá do Mover, então tem o governo, tem as empresas, acho que a academia tem que participar, a universidade e a sociedade. Por isso que volta lá aquele tema da cartilha, né? A gente achou tão importante dizer para a sociedade o quão importante é o tema de eletrificação e com certeza de economia circular. Beleza? É isso, gente. Obrigado, agradeço mais uma vez.